Hoje eu quero trazer uma breve palavra que se encontra no texto do livro de Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo 2, o versículo é o 37 e a gente vai ler até o 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 a 47. Eu quero ler na versão NVI. Atos, capítulo 2, versículo 37 a 47. Olha que interessante, olha que igreja bacana, olha que igreja amável, olha que pessoas maravilhosas nós vamos encontrar aqui. Diz assim o texto: quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quem Deus chamou aqui, levanta a mão e diga amém. Vamos continuar, versículo 40. Com muitas palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Olha que interessante, irmãos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos, repitam comigo, todos, todo mundo, todos. Agora só você que está em casa, digita aí, todos. Já digitou? Todos os que criam estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias aqueles que haviam de se salvar. Amém? O tema da mensagem nessa manhã é a igreja que queremos ser. Se eu pudesse trocar o nome, talvez eu trocaria para a igreja que precisamos ser. Então nós temos dois títulos: a igreja que queremos ser ou a igreja que nós precisamos ser. O texto que eu li fala da igreja de Jerusalém. Era uma igreja que conjugava doutrina, ela também conjugava vida. Era uma igreja que tinha um credo, eles tinham uma noção de doutrina espiritual, porque receberam dos apóstolos, e eles tinham também conduta, palavra, poder, qualidade, quantidade. Nós estamos falando da primeira igreja que surgiu, é chamada igreja primitiva.
era uma igreja equilibrada em todos os seus propósitos. Essa igreja aqui, ela proclamava o evangelho, ela adorava, ela cuidava, ela discipulava, ela servia. A igreja que queremos ser, precisa também ser uma igreja que mantenha o equilíbrio. Nós temos propósitos e esses propósitos eles precisam ser equilibrados. Não adianta ser uma igreja vibrante na adoração se nós não partimos o pão de casa em casa. Não adianta nós ceiarmos juntos se não há uma verdadeira comunhão. Não adianta a gente estar aqui louvando ao Senhor, servindo com alegria, se não há respeito para com a liderança. Então, que marcas a igreja que precisamos ser, a igreja que queremos ser, ela precisa? A primeira marca que eu vejo aqui é a igreja que entende o valor do discipulado. Projeta, por gentileza, Atos capítulo 2, você pode abrir na sua Bíblia, também na sua casa, versículos 41 e 42. A igreja que queremos ser, ela precisa entender o valor do discipulado. Desse modo, os que acolheram sua palavra foram batizados. E naquele dia juntaram-se a ele quase 3.000 pessoas. E eles perseveraram no ensino dos apóstolos. Eles perseveraram no ensino dos apóstolos. Os quase 3.000 que se converteram, eles precisaram estar em grupos menores para que pudessem aprender a palavra, para que pudessem orar e amadurecer na fé. Veja bem, 3.000. Como é que um pastor cuidaria de 3.000 pessoas? Não tem como. Por isso eles se reuniam em pequenos grupos, em células. E aí o ensino era passado ali para aquele grupo pequeno. E aquele grupo pequeno, o líder daquele grupo repassava os ensinos. Então, quando você está num grupo pequeno, quando você está numa célula, ali há uma autoridade, ali há pessoas constituídas do poder de Deus, que estão repassando o ensino. Estão pessoas que estão te doutrinando, que estão te discipulando. Porque não tem como uma pessoa ensinar para 3.000. Olha que interessante, e assim, aqueles discípulos, eles iam amadurecendo na fé. A igreja de Jerusalém, ela entendeu que ela precisava discipular os novos irmãos em Cristo. Ela entendeu que precisava ser um canal de transmissão de vida. A missão que Jesus deixou para a sua igreja, agora preste atenção nisso. A missão que Jesus deixou é: vão e continuem fazendo discípulos de todas as nações. Jesus não deixou a missão para fazermos convertidos. Entendeu a crise hoje? As pessoas, elas querem fazer convertidos. Converteu, aceitou a Jesus, amém. Nós estamos com um Brasil cheio de convertidos, mas sem discipulado. Não adianta conversão se não há mudança de vida, se não há mudança de mente. Não adianta conversão se não há mudança de postura. Tem que ter mudança, não adianta ser convertido. Em nenhum momento Jesus está dizendo: vão e façam convertidos. Aliás, ele diz claramente: vão e façam discípulos.
Qual a diferença, pastor? O convertido, ele apenas confessa Jesus como Salvador. Mas se ele não for discipulado, se ele não for ensinado, ele vai ser uma peça solta dentro de um motor. Ele vai achar que pode falar tudo do jeito que ele pode, que ele acha. Ele vai achar que pode fazer todas as coisas, porque ele não está recebendo o ensino. Ninguém está ensinando para ele, isso pode, aqui não pode. Não, aqui você pode pisar, olha, cuidado com isso aqui. Isso é discipulado, isso é ensino. E a igreja de Jerusalém, há 2000 anos atrás, ela entendeu isso. Glória a Deus. Nós precisamos entender que uma igreja que nós queremos ser, precisa entender o valor do discipulado. Segunda coisa, a igreja que queremos ser, ela pratica a adoração como sendo a própria vida. Atos 2, 42, 43. O que está escrito aí? Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos sinais eram feitos extraordinários. E isso era realizado pelos apóstolos. Gente querida, você que tem casa, o ensino, a comunhão, o partir do pão, as orações, isso era a vida daquela igreja. Não era simplesmente um estilo de vida, mas era a própria vida. Deus não procura adoradores que cantam, que aplaudem, que vibram, que choram, que levantam suas mãos. Ele procura por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E isso não tem nada a ver com aquilo que enxergamos, mas tem a ver com aquilo que só Deus é capaz de enxergar. Não adianta levantar, bater a mão, chorar, rir, dançar, se o meu coração não é ensinável. Se dentro de mim há uma postura de rebelião, se dentro de mim há uma postura contrária à visão, se dentro de mim há uma versão, sabe, que não concorda, que não apoia, isso não combina com a igreja de Jerusalém. O texto vai dizer que eles tinham tudo em comum. É claro que nós não vamos ter sempre concordância em todas as coisas. Eu costumo brincar. Tem gente que é Botafogo, tem gente que é Vasco, tem gente que é Flamengo, tem gente que é Fluminense, tem gente que é Atlético, tem gente que é palmeirense. Ok, tudo bem. Mas uma coisa nós temos em comum: Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E a igreja de Jerusalém não ficavam brigando em partidarismo por causa de coisas secundárias. Eles estavam unidos, era uma unidade linda. Terceira coisa, a igreja que queremos ser, ela tem prazer em servir. Atos 2, 44, 45 vai dizer assim: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Os nossos irmãos da igreja de Jerusalém, eles tinham alegria de estar juntos. Eu quero que você olhe para a pessoa que está ao seu lado, se você a conhece ou não. Você tem alegria de estar perto dessa pessoa? Eu sei que você tem. Sabe por quê? Porque você conhece essa pessoa. Geralmente as pessoas se assentam junto por afinidade. Mas a questão é, você tem alegria de estar com aquele que está lá no último banco? Você tem alegria com quem
está à sua frente ou atrás de você. Você tem alegria e prazer de estar com a sua célula. Você tem prazer de estar junto com a tua pastora, com o seu pastor. Você tem prazer de estar com o seu discipulador, a pessoa que Deus deu para cuidar de você, para confrontar você, para lapidar você. Se você não tem alguma coisa errada com você. Tem que ter prazer. A igreja nos ensina que havia um só coração. Meu Deus, era um só coração, era uma só alma. Essas atitudes, elas revelam exatamente o prazer de servir que havia no coração deles. A motivação para o serviço era o amor a Deus e o amor às pessoas. Quando eu amo alguém, eu sirvo aquela pessoa. Quando eu amo alguém, eu faço tudo o que eu posso para ajudar aquela pessoa. Quando eu amo alguém, eu me deixo gastar por aquela pessoa. E aí nós vemos que essa igreja nos ensina a motivação para o serviço. Servir com alegria. Como eu fico feliz quando o pessoal lava a igreja, posta uma foto e coloca assim: igreja limpa para a honra e glória do Senhor. Eu vou lá e aplaudo, glória a Deus. Mas foi feito com alegria? Foi feito com alegria, amém? Então valeu a pena, você fez isso para o Senhor. É assim que tem que ser. Servir uns aos outros. Se você tem 2, dá 1. Se você tem 5, reparta com quem não tem. Eu tenho aqui alguma coisa aí, eu tenho demais, eu acho que vai dar direitinho em você, você quer experimentar. Olha que igreja amorosa, eles se preocupavam uns com os outros. Quarta coisa, a igreja que queremos ou precisamos ser, ela não se cansa de proclamar o evangelho. Esse texto é um pouco longo, é Atos 2, 38 a 41, vai ser projetado, mas se você quiser ler na sua Bíblia, no seu celular, pode fazer isso. Pedro então lhe respondeu, Pedro pregando: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe. Eu tenho olhe para cá, por favor. Eu tenho uma rara desconfiança que Pedro já estava pensando na gente, embora a Bíblia não fale. Olha o que ele está dizendo aqui. Essa promessa é para vocês. Ele estava com 120 pessoas ali. Para os vossos filhos e para todos os que estão longe. A quantos o Senhor Deus, nosso Deus, chamar. Quem Deus chamou aqui nessa manhã? Então Pedro estava falando para você. Ele estava falando para mim, para você que está em casa. E ele aconselhava. Você está acompanhando o texto comigo? Amém? Ele aconselhava, ele exortava, com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. O que ele está dizendo assim: para de fazer o que você está fazendo. Para de investir naquilo que não vai ser bênção para você. Saia desse lugar que não é lugar para você estar. Saia desse mundo. E desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados. E naquele dia juntaram-se a ele quase 3.000 almas. Pedro havia entendido a sua missão de vida.
Pedro havia entendido a sua missão de vida. Deixa eu falar para você quem é Pedro. Esse Pedro que pregou aqui e converteu 3.000 pessoas. Esse Pedro aqui, ele era um improvável. Ele era um cara que não tinha valor algum para a sociedade da sua época. Ele era um pescador. Um cara que, segundo a personalidade dele, ele não era muito calminho não. Ele era bem temperamental. Ninguém queria ficar perto dele. Ele era um cara nervosinho. E certa vez ele foi chamado por Jesus. E ele aceitou o chamado de Jesus. E ele começa a seguir Jesus. Ele começa a ver milagres. Ele começa a ver Jesus transformando água em vinho. Ele começa a ver Jesus ressuscitando mortos. Ele viu com seus olhos, mas um belo dia prenderam Jesus. E quando prenderam Jesus, ele correu. Ele se escondeu, ele ficou atrás de muros, de lugares, ele ficou escondido. Até que alguém achou ele. Aquele ali é o Pedro, não é você que é o Pedro. Não, eu não sou Pedro. É você sim, é você que andava com Jesus. Ele não sou eu. Esse Pedro negou a Jesus. Disse que não era discípulo. Quantas vezes, meu Deus, quantas vezes você se nega diante de um discipulado? Quantas vezes você abre mão de um discipulado? Quantas vezes você corre daquilo que vai tratar você, que vai envolver você numa atmosfera e vai mudar a tua vida, mas você prefere não, eu não quero isso não, e você foge. Esse mesmo Pedro, fujão, medroso, ele não havia recebido o Espírito Santo. Mas Atos 2 conta a história de que um belo dia eles estavam reunidos e de repente veio um som parecendo como um vento impetuoso, e esse vento começou a soprar naquele lugar, e alguém disse que caíam algumas chamas parecidas como línguas de fogo, e aquele Espírito Santo desce sobre eles, e eles começaram a pular, a gritar e falar em outras línguas. E ali eles começaram a sentir o Espírito Santo. A partir daí, Pedro, ele pega a palavra e ele começa a pregar. E logo na sua primeira pregação, 3.000 almas se converteram. O que eu entendo aqui é que existem pessoas que ainda não experimentaram o Espírito Santo. E outras estão se aprofundando no Espírito Santo. Essa é a diferença. Mergulhar no Espírito Santo. A igreja que queremos ser, que precisamos ser, tem que ser uma igreja totalmente mergulhada no Espírito Santo e não na carne. Porque a carne nos faz pecar, nos faz ofender, a carne nos faz ferir pessoas. Pedro, antes do Espírito Santo, ele foge, ele nega. Depois do Espírito Santo, ele pega o microfone e 3.000 almas se convertem. Ele entra e começa a pregar na cidade. Pedro, ele vai ser preso e ele não está nem aí. É um outro Pedro. Por que ele é um outro Pedro? Porque ele entendeu o valor do discipulado, porque ele entendeu que a igreja que precisava ser, tinha que proclamar a palavra.
A partir desse momento, dessas 3.000 conversões, eu já termino. A igreja de Jerusalém começou a discipular. Começou a cuidar. Começou a tratar da vida daquelas pessoas. E o que acontecia todos os dias naquela igreja? Dá uma olhadinha no versículo 47. O que acontecia todo dia naquela igreja? O Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Uma igreja que tem o Espírito Santo, uma igreja que ora, uma igreja que tem comunhão, uma igreja que discipula, uma igreja que honra os seus líderes. É uma igreja que cai na simpatia do povo. É uma igreja que se torna apaixonante. É uma igreja que se torna atraente. Essa semana eu vi uma foto da nossa igreja e eu coloquei no Stories. É aqui que eu me sinto muito bem. O melhor lugar que eu gosto de estar é aqui. É aqui que tudo acontece. É aqui que a nossa vida é direcionada, é motivada, é mudada. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. A igreja que precisamos ser, ela desfruta de uma linda comunhão. Eu quero terminar com essa frase. Tudo que você espera receber, doe. Você espera ser abraçado? Abrace. Você espera ser reconhecido? Reconheça. Você espera ser tratado dignamente? Trate dignamente. Você espera amor? Ame. É a igreja que precisamos ter. É a igreja que precisamos ser. Não é o que sua igreja faz por você. É o que você faz por sua igreja. Eu sonho com essa igreja. Nós estamos vivenciando esta igreja. E você faz parte dessa igreja. Precisamos amar, consolidar, discipular. Precisamos estar de casa em casa. E precisamos do Espírito Santo. Essa é a igreja que vem. Essa é a igreja que está chegando. Essa é a igreja que queremos ser.